frente. Passo imediatamente a palavra ao professor Joaquim Falcão. Eu queria agradecer ao Instituto de Advogados, ao Instituto de Fernando Henrique, faz dois meses, jantando aqui em São Paulo. O presidente disse: Joaquim, vamos fazer um seminário sobre o judiciário, que o tema está esquentando, né? E o Sérgio foi diligentíssimo. E hoje estamos aqui com muita honra. A honra para mim é maior, por estar ao lado do ministro lá Gilmar Mendes, duplamente meu presidente no CNJ e no Supremo, presidente de nós todos. Célio Borja, meu professor, amigo de algum tempo. Décio Ferraz, amigo. Eu estava tentando dar uma referência aqui aos senhores do tempo que nós somos amigos, do Eletra. Os senhores se lembram do Eletra? O Eletra era o avião com que o Décio pegava todo domingo à noite para ensinar lá na Católica do Rio de Janeiro, né? De modo, para mim é uma grande honra estar aqui com todos vocês. O Celso colocou bem a questão. Nós estamos dentro da questão da democracia. Dentro da questão da democracia tem uma área que os juristas, de alguma forma, se especializaram, que é a área da institucionalização desses comportamentos, dos padrões, dos valores, das normas da democracia. Dentro da área da institucionalização, a questão é a questão da separação dos poderes. E isso é que é o tema de hoje, não é o tema que está nas ruas de hoje. Eu vou fazer a minha apresentação em 4 partes. No primeiro, eu vou definir qual é o problema que eu quero tratar. Depois, eu vou dar um pouco de história. E na terceira e na quarta parte, eu vou dar 2 exemplos de como eu vejo que esse problema se concretiza hoje, né? O problema que eu quero tratar é uma pergunta, né? Nós estamos hoje vendo harmonia ou competição entre os poderes? Essa aqui é a questão básica. É a questão que, conforme a resposta que nós demos a essa pergunta, nós vamos ter um determinado tipo de democracia ou não temos democracia. O fato da Constituição dizer que nós somos existe 3 poderes harmônicos e independentes, como diz o Eros Grau, estamos no plano do dever ser. Necessariamente, a realidade não pode não corresponder a isso. E tem não correspondido a isso. Se os senhores pegarem a Constituição de 67 e 69, lá também fala de independência e harmonia de 3 poderes. De modo que, então, aí eu convido os senhores a fazer uma reflexão sobre essa questão, assim, o que nós estamos vendo hoje em dia e o que nós podemos esperar daqui para frente. Que essas são questões fundamentais para a vida econômica, para a vida científica, para a vida social do país. Então, esse aqui é o meu tema e o meu problema. Eu fui buscar no dicionário o que quer dizer harmonia. Quer dizer paz, simetria, concordância, conformidade, conjunto agradável de vários sons. É isso que nós temos ouvido hoje em termos de relações institucionais, conjunto agradável de vários sons, ou a definição de competição é quando 2 ou mais organismos competem por um recurso escasso. O recurso escasso, no caso, é a legalidade, e é a democracia, e é a justiça. Quer dizer, nós estamos mais aonde? Nós estamos mais no conjunto agradável de sons ou nós estamos mais na competição por recursos escassos? Então, esse é o problema que eu queria tratar. Um pouco de história, e no final dessa história tem uma tese. A história é o seguinte: em 1824, nós não tínhamos 3 poderes, nós tínhamos 4. E esse 4 foi feito por quê?
Eu acho que um dos motivos é porque nós não estávamos mais com a influência cultural portuguesa institucional. A inglesa era só comercial, não era a institucionalização política do país. E os americanos e a influência americana ainda não era determinante do molde da cultura institucional nossa. Isso ocorreu o quê? Abriu um espaço para o Brasil pensar. O Brasil disse assim, olha, separação dos poderes, sim, mas necessariamente não precisa ser 3, pode ser 4. Né? E fizemos 4, de acordo com a realidade nossa, com questão política, questão da independência, e parece que depois da Rainha Vitória, o Dom Pedro II foi o monarca que mais reinou nisso aqui tudo. Isso aqui, eu tenho certeza que os senhores sabem o que é. Não é isso? A bandeira norte-americana. Mas isso aqui, eu não tenho certeza se os senhores sabem o que é. Ninguém sabe o que é? É a proposta de Rui Barbosa para a bandeira brasileira, que não foi aprovada. No Brasil. Né? Ou seja, aqui você já começa a ver uma influência cultural e institucional razoavelmente importante. Não é por menos, então, que a Constituição de 91 adota o modelo e fala de soberania, 3 poderes harmônicos e independentes. Já a Constituição de 34 não fala de harmônicos, fala de independente e coordenados. Se nós temos que levar a sério, pelo menos, os sentidos do texto, harmonia é diferente de coordenação. Então, você já tem um princípio diferente em 34. 37, então, não tem nem harmonia nem coordenação. Você tem dizendo o presidente da República é a autoridade suprema do Estado. Coordena as atividades dos órgãos representativos, etc, etc, etc. Tal. Os senhores já estão percebendo o que eu estou querendo insinuar. É que eu não tenho um modelo, a história brasileira não tem um modelo que eu deva seguir. Esse modelo é vítima da nossa é vítima e construído pela nossa própria história. E, em princípio, o pensamento ainda dominante é que nós temos que ter 3 poderes harmônicos e independentes. 46 retoma a fórmula de 91, tá certo? Mas 67 e 69, paradoxalmente, o artigo 6º é o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos, o legislativo, o executivo e o judiciário. Esqueceram, né, presidente, os atos institucionais, porque os atos institucionais dizem que isso não é verdade. Né? E diz que você tem que, em alguns momentos do autoritarismo, você tem 3 poderes, em outros momentos você tem 1 poder. Ou seja, no conjuntural são 3, mas no estrutural é 1. Então você já começa a ter fórmulas mistas de relações de poderes, pelos motivos que todos sabem, e eu não quero entrar nesse detalhe. 98, então, vem e retoma a fórmula de 46 e reforma a fórmula de 91 com sinceridade, vamos assim dizer, já que eu não posso dizer que tinha sinceridade na Constituição de 69. Né? E diz: são poderes da União independentes e harmônicos entre si. Serão mesmos? Estão sendo mesmo? Ou seja, e aí concluo a minha segunda parte, que é a parte da história. Você veja, na história, nem os poderes foram sempre 3, às vezes foram 4, às vezes foram 3, às vezes foram 1, às vezes foram 1 e às vezes 3. Então, nós não temos uma história constitucional, como os Estados Unidos têm, vamos assim dizer, de uma sequência acumulativa institucional.
Nós não temos uma sequência acumulativa. Nós temos muito mais um processo de rupturas. Mas é uma ruptura, presidente, diferente da Argentina. A Argentina retomou a Constituição de 1834, embora com diferenças, etc., mas foi lá buscar. Nós não, nós a cada momento nós não é recomeçamos, é começamos de novo. Tem uma diferença entre algo, né? E isso dá uma certa instabilidade institucional, mas também dá oportunidades institucionais. Então, essa é a relação entre os poderes, também o que a história mostra, às vezes foi de harmonia, às vezes foi de coordenação e outras vezes foi de submissão. Quer dizer, padrões nós não temos aí. Então, eu acho que essa história, a mudança como mudança institucional e por causa de questões políticas, econômicas, etc., é o padrão nosso. O que me permite ler a Constituição de agora é não necessariamente com ares aprisionados num determinado modelo, porque a nossa história mostra que nós nunca... Tem um livro do Miguel de Sousa Tavares, não sei se vocês já leram, desse português, que é um grande autor, né? E ele tem um livro de contos dele, que ele conta a história de uma pessoa apaixonada e que se casou e depois se separou. É o Rio das Pedras, que é... E aí, a certo momento, ele diz o seguinte: não, eu não perdi um amor. Eu apenas perdi a ilusão de que o amor era para sempre. Quer dizer, o Brasil tem perdido a ilusão de que as constituições são para sempre. Quer dizer, esse é o que as nossas histórias dizem isso. Então, volto ao tema da harmonia ou competição. Tá? E aí eu quero voltar com um tema que o ministro Célio Borja colocou aí. Disse que mais cedo ou mais tarde o Brasil vai ter que enfrentar a questão de uma federação mais consolidada, fiscal e política e de outras naturezas, né? E fez a gentileza de dizer ao Marcelo Itagiba de que o local para decidir o modelo da federação brasileira seria o Congresso. Eu tenho minhas dúvidas, professor Célio Borja. Tenho. E é por isso que eu trouxe esse exemplo. E essas minhas dúvidas estão com base no caso do IPMF e do CPMF. Não sei se os senhores se lembram, essa era a emenda número 3, logo, de 93, quando se criou o IPMF. Quando se criou o IPMF, através de uma emenda, o Supremo decidiu que essa emenda não podia ser aceita, porque era contra o princípio da anterioridade tributária e era contra o princípio da imunidade tributária recíproca. E isso ele fez com base em quê? Ele fez com base nas cláusulas pétreas. Então, o Supremo disse o quê? Disse o princípio da anterioridade tributária e o princípio da imunidade tributária recíproca atinge a cláusula pétrea. E a cláusula pétrea, sendo atingida, não pode mudar a Constituição. Period. Foi isso que o Supremo diz. O resultado, os senhores sabem qual é, o presidente mais do que ninguém, fez-se nova legislação, e que, em vez de IPMF, se criou o CPMF, aceitou-se esses dois princípios como garantias fundamentais, respeitou-se isso e respeitou-se tudo. E qual foi o jogo político que esse episódio demonstrou? Demonstrou o seguinte: o Executivo ainda mantém algum controle sobre a Polícia Fiscal. Mas esse controle não é mais absoluto.
quem decide a política fiscal, o judiciário quer decidir sobre a política fiscal. E o instrumento que ele usa para decidir sobre política fiscal é decidir as regras pelas quais as políticas fiscais podem ser postas. Ou seja, houve como uma separação, mais ou menos. O executivo fica com o conteúdo das políticas, agora, quem decide, finalmente, é o judiciário. De modo que, ministro Célio Borges, eu acho que se houver uma questão sobre federação, o Supremo não vai querer ficar de fora. O Supremo vai em nome das cláusulas pétreas, porque uma das cláusulas pétreas é do seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Ou seja, o Supremo não vai mais ficar numa análise do processo decisório, mas vai determinar o conteúdo do que é forma federativa. Então, nós temos uma situação de quê? De harmonia ou de competição? Vamos supor que passe a legislação do terceiro mandato. Os senhores acham que o Supremo vai ficar de fora desse ou vai considerar isso dentro das cláusulas pétreas? Então, no fundo, a questão que se coloca hoje, e aí encerro o meu primeiro exemplo, é a questão quem é o poder constituinte derivado. Quer dizer, quem é que não é apenas de interpretar, é aquele que é capaz de determinar o conteúdo da Constituição. Quer dizer, esse é uma questão que está em aberto e que está sendo construída no Brasil. E que nós já temos indícios de que essa é uma questão que o judiciário já marcou uma posição. Disse, olha, vamos usar do poder que nós achamos que temos esse poder. Então, é por isso que eu acho que a questão de harmonia e de separação é uma questão em aberto e temos que ter uma certa cautela. Segundo e último ponto, então, encerro, e aí eu trago em meu ajuda, em homenagem a dois ilustres companheiros da mesa, o ministro Gilmar e o doutor Tércio Sampaio Ferraz, de formação alemã, e eu trago o nosso Niklas Luhmann, que o Niklas Luhmann ele diz que um judiciário só é legítimo se cumprir 3 etapas. Primeira etapa é produzir decisões. Um poder que não produz decisões, ou que produz menos do que a demanda social, ele, evidentemente, que tem uma questão de legitimidade. Quer dizer, a justiça, a demanda, a população está querendo mais justiça do que a oferta. Existe um desequilíbrio entre oferta e demanda. Esse desequilíbrio entre oferta e demanda, daí o Luhmann dizer, primeira condição, tomar a decisão. A segunda condição é que essa decisão seja aceita, ou seja, que mude a conduta das pessoas, que as pessoas se conduzam de acordo com a força normativa da decisão judicial. E a terceira é que isso traga paz social, evidente. Quer dizer, a função das instituições é dado conflito, na democracia o conflito é fundamental, mas as instituições têm maneiras de equacioná-las dentro de uma forma que traga paz social. O que eu quero dizer é que eu tenho que ver a relação de harmonia e competição entre os 3 poderes também como uma relação em que não somente sobre a legalidade e competência dos poderes, mas também sobre a efetividade das decisões. Ou seja, até que ponto, e aí eu estou tomando uma perspectiva diferente, até que ponto o executivo hoje em dia usa o judiciário de uma forma, com uma distribuição assimétrica de custos. Ou seja, uma forma que impede com que o judiciário cumpra com as suas funções. Quer dizer, tome suas decisões, mas elas não possam ser implementadas.
ou são implementadas com um ônus político extremamente assimétrico. O exemplo clássico é o dos precatórios. Quer dizer, o judiciário decide, toma as decisões e, hoje no almoço, conversando com um colega, ele diz que os judiciários de São Paulo estão sendo pagos, são de 2002. O ônus político, no fundo, no fundo, o judiciário, a justiça, está subsidiando o caixa do executivo, seja através de mecanismos de postergação, de parcelamento, mas que você existe. Ou seja, a decisão é para ser cumprida, e é ser cumprida dentro de padrões, tanto que precatório é um instituto peculiar do Brasil. Mas eu quero trazer, e com isso encerro, um estudo do Kazuo Watanabe, feito com a própria Receita e feito com o Ministério da Justiça. O Kazuo mostra que é sobre a questão da prescrição fiscal. O prazo de 5 anos, aliás, o Supremo tomou agora uma decisão de importância fundamental para o país, que é que o prazo prescricional em questões de INSS não é 10 anos, como pretendia o INSS, e a súmula agora, é de 5 anos. E isso é fundamental, porque a expressão que o Jobim criou é de engarrafar, o judiciário vai desengarrafar o judiciário com esse novo prazo prescricional. Mas os senhores vejam, um estudo feito pelo próprio Poder Executivo demonstra que um dos fatores em São Paulo, o peso das execuções fiscais no EJ de São Paulo é 51% das ações em tramitação. Então, ou seja, um dos fatores que fazem com que esse peso seja enorme é uma certa, vamos assim dizer, lide temerária por parte da Receita. Ou seja, depois de 5 anos não tem ainda uma decisão clara, mas aí ajuiza a ação. E ajuiza a ação para evitar a prescrição. Ora, o que é a prescrição? A prescrição é uma garantia da cidadania. É de uma empresa, de uma pessoa, não poder ficar a vida inteira com uma espada de Damocles na cabeça. Então, eu acho que essa é uma outra questão para nós sabermos, decidirmos qual o futuro dessas relações. Eu acho que não haverá reforma do judiciário na medida em que o executivo continue uma política, já existem exceções, a conscientização já está sendo feita, a AGU, a Caixa, já estão tentando reduzir esta obsessão pelo recurso protelatório, que, no fundo, é um subsídio invisível. Então, já existe isso, mas essa é uma questão fundamental. E eu acho que sem uma mudança da parte do Executivo em relação à maneira com que utiliza o Judiciário, nós não teremos um poder como nós gostaríamos de ter, porque é um poder que, de alguma forma, tem a sua capacidade, não de legalidade, não de tomar suas decisões, mas de implementá-la diminuída. Muito obrigado.